Graça e paz, irmãos. Tudo bem por aí? Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos, lá em Apocalipse. O que vocês vão pensar em pregar em Apocalipse? A volta de Jesus. Apocalipse capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. É Deus que cuida de nós, sim, queridos. Sempre cuidou, está cuidando, vai continuar a cuidar. Amém? Esse ano de pandemia foi um ano de tanto empreendedorismo, um ano que tantos bebês nasceram, mulheres engravidaram, nasceram os bebês. Entendeu, queridos? O mundo está girando do mesmo jeito. Quem está no controle é Deus. É Ele que está no controle. O povo tem prosperado, sim. Quanta construção que tem aqui em Jandaia. Quanta construção. Termina, começa outra e vai. Tem um lote vago, de repente está começando a construção ali. Lá perto de casa tem um lote. Esse lote ficou vago há tantos e tantos anos. Agora está começando lá a construção. Queridos, não falta, porque quem derrama o maná é Deus. Ele é que faz cair o maná todo dia. Fala assim comigo, lá em casa, cai maná todo dia. Todo dia cai, queridos. Porque o maná não somos nós que produzimos, é o Senhor que nos dá. É Ele que nos dá. O nosso emprego foi Ele que deu para nós. O nosso salário no final do mês vem dEle. A nossa comida, a nossa despensa cheia vem dEle. Tudo que nós necessitamos vem dEle. Esse ano, pela graça e pela misericórdia do Senhor, foi um ano de prosperidade. Deus abençoou muito essa igreja. Muito. Esses dias eu fiquei sabendo de uma irmã que agora ela é empreendedora e eu fiquei tão feliz, tão contente. Eu não sabia. Como eu fiquei alegre. Mas esse é o nosso Deus, queridos. Faltou pedreiro, sim. Muita construção e poucos pedreiros. Chegou aquele tempo que a gente declarava que aqui em Jandaia ia ser preciso de vir pessoas de fora para trabalhar aqui, porque não ia ter tanto emprego que às vezes as pessoas daqui não iam dar conta. Ia ter que vir pessoas de fora para trabalhar. Chegou esse tempo, porque quando nós profetizamos, quando nós declaramos, queridos, é Deus que honra a palavra que nós falamos. Quando nós declaramos com fé, crendo, Ele honra aquilo que nós falamos. Amém? Então, nosso Deus, Ele é fiel, Ele tem cuidado de nós, sim. Eu estava comentando ali com a Lucivânia, eu não me preocupei, não pensei sobre isso, não, quando começou a pandemia, tem que fazer bastante compra, porque pode faltar. Isso não me passou pela mente, queridos. Graças a Deus, não pensei assim, não me preocupei com isso. Mas tem coisas que a gente preocupa. Às vezes vem aquela ansiedade. Mas a cada dia, a gente tem que lançar a ansiedade sobre o Senhor. Mas, Senhor, esse problema é do Senhor, não é meu, né? Nossos filhos, por exemplo, quando nós entregamos eles para o Senhor, podemos descansar. O inimigo pode tentar contra nossos filhos, para escravizar nossos filhos, levar eles para o mundão, destruir a vida deles, né? Querer trabalhar contra aquilo que o Senhor tem para eles, mas não adianta. Depois que o Senhor, queridos, nós entregamos eles nas mãos do Senhor, eles são do Senhor. Pensa, quem vai arrebatar da mão do Senhor? Quem que tem esse poder de tirar das mãos do Senhor? É ninguém. Então, os nossos filhos, os nossos netos, eles pertencem ao Senhor. Se você tem alguém da sua casa aí desviado, descansa. Só fala para o Senhor, fala, Senhor, cuida dessa pessoa. Ele é teu filho. Eu costumo falar assim, sabe? Quando tem alguém desviado, que eu estou orando por ele, eu falo, Senhor, ele é um levita, ele é um pastor, ele é um evangelista, ele é um mestre, ele é um apóstolo. Ele pertence ao Senhor. Isso aí está ligado e acabou.
Entendeu, queridos? É assim que a gente tem que ver as coisas. Ver elas resolvidas. Ver elas assim, ó, nas mãos do Senhor mesmo. Porque, queridos, operando Ele, quem pode impedir? Se o Senhor guardar, está guardado. Se o Senhor fizer, está feito. Amém? Se Ele abrir a porta, está aberta a porta, ninguém fecha. Mas se Ele fechar também, está fechado. Não adianta espernear. Tá bom, queridos? O Evangelho, a palavra de Deus, ela é uma palavra que não muda. Apesar de que tem pessoas que ficam tentando mudar a palavra de Deus, querendo amenizar que alguma coisa não é pecado. Porque isso, não, lá no passado, isso aí não podia não, mas agora já pode. Não, queridos, a palavra de Deus é a mesma. O nosso Deus é o mesmo. Ele não muda. Jesus, ele é o mesmo de ontem, de hoje, será para todo sempre. Então, o que é pecado aqui na palavra, continua sendo pecado. Mas, ultimamente, parece que tá, assim, anda enlarguecendo, né, a porta. A porta que Jesus falou que era estreita, que era, o caminho era apertado, muitas vezes a gente fica querendo enlarguecer, dar um jeitinho, né, de poder fazer aquilo. Não, isso pode. Antigamente era assim, mas hoje está bem diferente. A gente tem que acompanhar a evolução, acompanhar as coisas. Não é bem assim não, queridos. Eu sou daquela maneira assim, antiga. Não remover os marcos antigos. Hoje eu ouvi uma pregação, palavra abençoada, estava lá na minha irmã, e aí uma palavra do Jimmy Swaggart. Fazia tanto tempo que eu não ouvia, não sei nem se eu já tinha ouvido a palavra dele, mas já tinha ouvido falar muito, escutado falar muito sobre ele. Mas acho que uma palavra assim, eu não tinha escutado ainda. Essa palavra foi pregada em 86. Irmãos, que palavra abençoada. Que evangelho genuíno. Sabe aquele evangelho que é simples? Que não tem nem muita revelação, nem muita coisa, nem muita palavra bonita, mas é o evangelho verdadeiro. O evangelho genuíno. A pregação que Jesus pregou, que João Batista pregou, que os apóstolos na igreja primitiva continuaram a pregar. Certa vez perguntaram para Pedro, e nós, o que nós vamos fazer? Pedro falou assim, olha, arrependei-vos. Vocês precisam arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados de vocês, para que venha depois um refrigério sobre a vida de vocês. Irmãos, mas hoje nós achamos que não precisamos arrepender. Pecamos, ofendemos as pessoas, brigamos com as pessoas, ficamos de mal com as pessoas. Mas aí a gente vem para o culto, ceia, está tudo bem, está tudo ok, não reconcilia, não procura aquela pessoa para consertar, não arrepende, continua tudo do mesmo jeito. Não é assim não, irmãos, o evangelho ainda é o mesmo, sabe? Antigamente a gente tinha aquela vontade, aquele desejo de ganhar almas. A gente queria ganhar alma para a célula da gente, a célula crescer, multiplicar. Convidava aquele tanto de gente para a célula. Um dia, eu não esqueço, o pastor Ronaldo, a irmã Delaci, era da nossa célula lá em casa. A gente saiu aqui da oração e vai ela passando já para a célula, com um monte de gente, levando uma turma de visitante. O pastor Ronaldo falou assim, uma discípula dessa aí vale a pena, viu? Isso aí multiplica qualquer célula. Entendeu, queridos? A gente tinha empenho de convidar as pessoas, de levar as pessoas na igreja, levar na célula, pregar, ganhar almas. Hoje, a gente convive com as pessoas aí meses e meses e meses, nem, se brincar, aquela pessoa nem fica sabendo que a gente serve a Deus, porque achamos que não tem importância, que não precisa. Irmãos, vamos buscar os antigos marcos para a nossa vida, a oração. Hoje não precisa mais orar. Não, hoje não precisa mais orar, não.
Hoje não precisamos colocar de joelhos, não. Ué, o que que mudou? O que que mudou? A palavra não foi. A palavra está do mesmo jeitinho. Né? A palavra é a mesma. Mas nós achamos, não, para que ficar de joelho? Não, a gente ora de qualquer jeito mesmo. Tem momentos que às vezes não é possível a gente ajoelhar. Irmão, mas como é bom nós nos colocarmos de joelhos para nós orarmos. Como é bom ensinar isso para os nossos filhos, ensinar eles a humilhar diante da potente mão do Senhor, sabe? Humilhar, irmãos, quando a gente coloca de joelho para orar, a gente está reconhecendo quem é Deus nas nossas vidas e quem somos nós, né? Que nós precisamos da graça e da misericórdia dele em nossas vidas. Não, passou o tempo do jejum, não precisa jejuar mais não. Quem disse isso? E por que nós vamos esperar alguém chamar para jejuar? Isso é uma coisa pessoal. Irmãos, tem coisas que não muda. Que não muda. A oração continua a mesma. A adoração, o louvor, o jejum. Não passou o tempo de jejuar, não. Jesus só falou assim, olha, enquanto eu estiver com vocês, vocês não precisam jejuar, porque eu estou presente com vocês. Mas o dia que eu subir para a glória, aí sim, aí vocês vão jejuar. Por que que eu preciso esperar alguém chamar para jejuar? Porque o jejum é particular, sou eu que decido. Eu não dependo do Vininho, nem ele depende de mim para jejuar. O jejum é algo, irmãos, necessário nas nossas vidas. Sabe por quê? Para vencer a nossa carnalidade, para nós nos fortalecermos mais espiritualmente. Às vezes ficamos até fracos na carne mesmo, assim, sabe? A carne tremendo, mas espiritualmente fortalecido, encorajado, animado, sabe? A gente precisa, irmãos, estar buscando o Senhor. A gente precisa estar retornando, muitas vezes, aquilo que a gente era no passado e que hoje não estamos dando mais a devida importância. Não, hoje não precisa mais. Não é assim, queridos, pelo contrário, hoje mais do que nunca nós temos que buscar o Senhor. Hoje mais do que nunca, porque se aproxima a volta de Jesus. O esfriamento chegou, né? Então se aproxima a volta de Jesus. Aí que nós temos que buscar, aí que nós temos que orar mais, aí que nós temos, queridos, que vigiar. Uma palavra que nós temos que ter ela sempre em mente, vigiar. Porque se a gente não vigiar, o diabo ele passa a perna em nós. Ele está aí, irmãos, a enganar as pessoas. A enganar. E a Bíblia diz que se fosse possível, até os escolhidos iam ser enganados. Mas não é possível. Porque os escolhidos é um povo que ora. Porque os escolhidos é um povo que lê a palavra, que medita na palavra. É um povo que tem comunhão com Deus. Que tem comunhão com o Espírito Santo. Os escolhidos, irmãos, são um povo que são espertos, eles são vigilantes. Eles vão beber água, pega a água assim, ó, e leva na boca, observando de um lado e do outro. Não é aquele que vai e põe a boca lá na água e não está vendo se o inimigo está chegando ou não. Mas é aquele que leva a água assim, ó, a mão com a água na boca e bebe e olhando de um lado e do outro, para ver se não vem o inimigo. Irmãos, nós estamos vivendo os dias difíceis, muito difíceis, mas a gente precisa ser vigilante, vigilante na nossa casa. Talvez está acontecendo uma coisa na sua casa, e você está achando, não, mas é meu marido que está custoso demais, não é meu marido que está muito enjoado, não é minha esposa que está muito briguenta, que está muito custosa, muito faladeira, muito goteira. Esse menino está diferente, o que está acontecendo com esse menino? Esse menino está ficando muito custoso. Esse menino está... Será que não é falta de orar? Será que não é falta de vigiar? Será que não é falta de buscar a presença de Deus para a nossa casa? Levar a arca de Deus para a nossa casa? Será que não é o caso de nós repreender o inimigo, mandar ele embora da nossa casa? Às vezes ele está ali que faz gracinha. E a gente, mas é assim mesmo. Mas é porque é custoso mesmo. Porque está assim mesmo. Não. E a autoridade que o Senhor nos deu? Deus, ele delegou autoridade para nós pisarmos serpentes e
escorpiões, e nada ia nos fazer dano algum. Queridos, nós temos autoridade para repreender o inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra o marido, não é o marido contra a esposa contra o marido, não. A gente tem que ser esperto. Opa, o que está acontecendo aqui em casa? Vou entrar no jejum, vou entrar num propósito. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Isso aqui não está certo, não. E você vai orar, e você vai buscar o Senhor. Não é pôr na rede social, não é pôr no Facebook, não. Porque está acontecendo isso e isso. Porque eu estou desesperada. Porque eu não sei o quê. Porque eu não estou aguentando. É assim não, queridos. Nós temos que falar com o nosso Deus. Nós temos que contar nossos problemas, é para Ele. É Ele que pode resolver. É Ele que pode resolver os nossos problemas, abençoar nossa casa, abrir as portas para nós. É Ele. A resposta é Ele. Jesus, queridos, Ele é a resposta que esse mundo precisa, que a igreja precisa, que a nossa casa precisa. É a resposta, é Jesus Cristo em nossas vidas. Amém, queridos? Vamos ler o texto? Apocalipse 3. Versículo 7. Sexta carta à igreja de Filadélfia. São 7 igrejas, que receberam as cartas. Mas a igreja de Filadélfia parece que é uma igreja que está mais de acordo, com a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja, o versículo 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo quer dizer, ao pastor da igreja, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém, o quê? O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Irmãos, o Senhor conhece as nossas obras. Ele sabe tudo o que nós estamos fazendo, e tudo o que estamos deixando também de fazer. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. O Senhor está falando para nós, queridos. Diante de nós Ele pôs uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho, sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Essa é a palavra, a carta, que foi direcionada ao anjo, da igreja de Filadélfia. Aqui diz que a igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, guardou a palavra do Senhor. Irmãos, qualquer um de nós podemos guardar a palavra do Senhor. Isso é uma decisão que nós tomamos, sabe? Servir a Deus é uma decisão. Obedecer também é uma decisão.
Eu sei, queridos, que nós temos pouca força. Eu sei que nós temos limitações. Eu sei, irmãos, que as tentações sobre nós são grandes. As provações são grandes sobre a igreja. Eu sei que essa igreja aqui de Jandar, irmãos, vocês não têm noção o tanto que eu elogio essa igreja. Vocês não acham alguém que chegou em mim e que eu falei mal dessa igreja, de maneira alguma. Às vezes chegam alguns pastores, às vezes lá em casa, e fala o problema das igrejas, que estão desviando, que não sei o quê, que nessa pandemia muita gente desviou, foi para o mundão, porque ficou sem ir nos cultos, depois quando voltou não queria ir mais, e foi para o mundão. E eu falei assim, a nossa igreja é uma igreja abençoada, nossa igreja é um povo que tem sede de Deus, um povo que tem fome de Deus, um povo que busca a Deus. Pensa numa igreja abençoada, é o Ministério Ouvir e Crer de Jandaia. Irmãos, eu declaro, eu profetizo, e não é porque eu estou falando uma coisa que eu não acho, não, é porque eu acho. Irmãos, essa igreja é uma igreja abençoada demais. Deus tem levantado aqui um povo temente ao Senhor, um povo que tem sede, que tem fome de Deus, fome da palavra, que quer crescer em Deus, que quer conhecer mais a palavra do Senhor, um povo fiel a Deus. Irmãos, Deus tem levantado um povo aqui, fiel a Deus. Muitas vezes não vimos nem a asinha do anjo, nada, né? Que a gente vê a igreja primitiva, via tantos milagres, via tantas coisas. Nós, irmãos, nós servimos a Deus pela fé. É porque nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que Jesus morreu, que Ele pagou um preço por nós. Nós cremos, irmãos, nesse evangelho que diz que Jesus vai voltar para buscar a igreja dele. Então nós cremos nessa palavra. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelas nossas vidas. Essa igreja aqui é um milagre. Deus tem feito um milagre aqui. Jovens servindo a Deus até sem seus pais. Os pais nem estão aqui servindo a Deus, mas os jovens estão. Sabe quem é que faz isso? É Deus. Eu e o Vininho, queridos, pensa num casal que é falho, um casal que muitas vezes é negligente, que falta muitas vezes em tudo, né? Mas Deus, irmãos, Ele honra a igreja dele. Deus, Ele salva. Deus, Ele traz as pessoas. Ele honra as orações do povo dele, queridos. Como Deus, Ele honra. Honrou aquela oração domingo, né, sobre o Alex. Deus honrou. Na segunda-feira o Vininho recebe um telefonema. O Alex falando que já tinha resolvido o problema. Eu escutei o Vininho falando assim, mas já? Foi rápido. Então, queridos, o nosso Deus, Ele é assim. Vale a pena nós confiarmos nele. Vale a pena, queridos, nós abrirmos mão, sabe? Nós renunciarmos às coisas por causa dele. Vale a pena tirar tempo para orar. Tempo, irmãos, para entrar para o quarto, fechar a porta, orar, falar com o Senhor, contar os problemas para Ele. Muitas vezes sair contando para um e para outro não vale a pena. Pelo contrário, vai te dar mais trabalho. Mas contar para o Senhor, irmãos, Ele não nos deixa sem resposta. O nosso Deus, Ele não nos deixa sem resposta. Ah, mas já tem tempo que eu oro sobre isso e não aconteceu nada. Não pare de orar. A Bíblia diz para nós não desfalecer, não parar de orar, não parar de crer, ser perseverante, irmãos. A gente é perseverante e de repente você vai ver aquilo que você estava buscando acontecer na sua vida. Você vai ver acontecer na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na vida das pessoas, na vida da sua cidade, na vida do seu estado, do seu país. Amém, queridos? É o nosso Deus que faz todas as coisas. Não duvide do poder de Deus, queridos. Não duvide. Nesse tempo de pandemia, né, nesse tempo dessa doença, esse vírus, essa praga, né, a gente tem que saber que Deus está no controle. Isso não é por acaso. Será que não é por causa, muitas vezes, do pecado do povo? Será que o povo não está tão distanciado de Deus?
Será que o povo não está blasfemando, né? Será o que está acontecendo? Então, queridos, é motivo da gente repensar, pensar e repensar, meditar. Por que será que está acontecendo isso? E conversar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, está acontecendo isso, por que será? O que está acontecendo, Espírito Santo? Fala comigo, Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Irmãos, o Espírito Santo é um amigo que nós temos, que está conosco em todos os momentos, e que nós podemos conversar com Ele, ao invés de muitas vezes conversar nos Facebook, ao invés de muitas vezes conversar nas redes sociais, né? Ou às vezes com as pessoas lá fora, conversar com o Espírito Santo, porque Ele tem resposta para nós. Amém? Esse evangelho que diz que, não, olha, quando a gente vem para Jesus, a gente fica rico, a gente, né, a gente vai ter um carro, vai ter 2, vai ter 3, vai ter mais, a gente vai ter riqueza, a gente vai prosperar, não vai ter problema mais. Aonde que tem esse evangelho aqui na Bíblia, queridos? Aonde que tem? Mas o que Jesus ensinou? Que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós teríamos aflições. Mas tende bom ânimo, Jesus falou. Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Irmãos, quando Jó estava passando aquela grande tribulação, os amigos dele chegou para ele, para consolar ele, né? Falou para ele, falou assim, olha, você está em pecado. Você está em pecado, por isso você está passando tudo isso. Não, você não está de acordo com a palavra de Deus, não. Você está em pecado. E chega um momento, irmãos, que Jó, ele faz um desabafo. Ele faz um desabafo. Mas Jó, ele chegou à conclusão, assim, que muitas vezes os ímpios, ele ainda fala lá, ele fala assim, olha, os ímpios é assim, eles vivem próspero, os seus filhos ficam aí tudo sadio, as vacas não falham, pare todo ano, prospera, enriquece, e vive a vida toda aí com saúde. Às vezes eles nem querem saber de Deus, né? Às vezes eles nem querem saber de Deus, e de repente morre, de repente não sofre, não fica sofrendo. E Jó estava pensando assim, sabe? E que muitas vezes aquele que serve a Deus passa por lutas. Mas eu achei um versículo esses dias, eu falei para o Vininho, falei, meu Deus, que tremendo, lá em Jó. Fala assim, que muitas vezes Deus permite tribulações sobre os filhos. Sobre os filhos, sabe por quê? Para que os filhos dependam dele, para que os filhos se acheguem a ele. Muitas vezes a tribulação é para isso, irmãos. Nessa pandemia, eu tenho certeza que muita gente passou a orar mais. Muita gente passou a meditar mais na palavra. Muita gente passou a dar mais atenção para a família. Muita gente melhorou os seus caminhos diante do Senhor. Teve gente que desviou? Com certeza. Mas teve muita gente que aproximou mais do Senhor. Amém? Muita gente se achegou mais a Deus. Para encerrar, vamos ler lá agora em 1 Coríntios. Primeiro não, segunda, viu, irmãos? 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Versículo 16. 2 Coríntios 4, versículo 16. Mas a nossa fé, irmãos, ela não pode ser abalada, né? A gente tem que servir a Deus em todo o tempo, ficar firme, né? Aqui em Coríntios também fala, né, para a gente ser firme e constante. Constante é não deixar, né? Não desviar nem por um momento. Ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Fala aí o 16. Por isso, não desfalecemos.
Irmãos, não vamos desfalecer por causa dessas coisas, né? Mas ainda que o nosso homem exterior por fora, né, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Mesmo que por fora, né, a gente fica parecendo assim um pouco abatido, os cabelinhos vai ficando branco, umas ruguinhas vai surgindo, né, as pernas vai cansando mais. Esse é o homem exterior. Mas o interior, contudo, queridos, se renova de dia em dia. Irmãos, no homem interior ninguém pode mexer. O que está aqui dentro de nós, ninguém pode mexer. Ninguém pode corromper. Entendeu? Está aqui dentro, irmãos. É a palavra de Deus que está aqui. É o Espírito Santo que está aqui dentro. A minha fé que está aqui dentro. Então, o homem interior, ele se renova de dia em dia. Ele se renova orando, se renova meditando na palavra, se renova pregando a palavra. Você já viu que alegria que a gente sente quando a gente prega a palavra para alguém? Quantos aí ficam alegres? Eu fico feliz demais. Quando eu prego a palavra para alguém, quando eu consigo explanar o plano de salvação para uma pessoa, quando eu falo de Deus para ela. Irmãos, parece que a gente sai mais alegre do que a própria pessoa que ouviu. Que coisa maravilhosa é pregar a palavra. Nós precisamos pregar mais a palavra. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Fala, irmão, você precisa pregar mais a palavra. Pregar a palavra. Ah, mas eu não sei pregar. Você não sabe pregar? Conta o que Jesus fez na sua vida. Fala que Jesus morreu para salvar aquela pessoa. Que Ele muda a história. Que Ele transforma a vida dela. Aí diz aqui no 17. Porque a nossa leve, fala comigo, leve. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha aí que tremendo, queridos. Não atentando nós nas coisas que se vê, irmãos. O que nós estamos vendo aqui, tudo vai passar. Esse irmão que está do seu lado aí vai passar. Esse trem aqui, tudo vai passar. Esse microfone, essa igreja, tudo vai passar. Olha que não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. Até nós somos temporais. E as que se não veem são eternas. Então nós vamos pensar, queridos, naquelas coisas que nós não vemos, mas nós cremos que ela existe. Não vemos, mas cremos. Não estamos vendo Jesus, mas cremos que Ele existe. Não vemos o Espírito Santo, mas sabemos que Ele existe, Ele está em nós. Ele está guiando nós. Ele está desviando nós do caminho errado. Olha aqui, não atentando nós nas coisas que se veem. Irmãos, muitas vezes nós buscamos muitas que se veem, né? Mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, elas passam. E as que se não veem são eternas. Ainda gostaria de ler o versículo 1 do capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, essa casa, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então essa casa nossa aqui, queridos, ela vai passar um dia. Ela vai se desfazer um dia. Não adianta. Quando chegar esse momento, pode espernear, não adianta. Vai mesmo, né? Vai mesmo, não adianta. Mas só que essa casa aqui, terrestre, né? Ela desfaz. Mas lá no céu, queridos, nós temos um edifício. Uma casa é uma coisa baixinha, pequena, né? Mas o edifício, ele é alto, ele é grande. Ele não foi feito por mãos, mas ela é eterna nos céus. Irmãos, nós temos que crer assim. Ah, eu estou vendo esse edifício? Não, mas pela fé eu vejo. Eu vivo não é pelo que eu vejo, é pela fé. O que eu vejo, aí não é fé, eu estou vendo, né? O irmão Adriano está aqui,
Como que eu vou crer? Eu creio, preciso crer que Ele está aqui. Eu estou vendo que Ele está aqui. Mas fé, irmãos, é naquilo que a gente não vê, mas a gente tem certeza que existe, que está ali, né? Que vai vir, que vai chegar, que vai acontecer. Isso é fé. Não estou vendo nada. Mas de repente eu posso começar a ver uma nuvenzinha lá, do tamanho da mão do homem, né? Vai crescendo, 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 e se torna uma grande chuva. Amém, queridos? Fé é isso, é crer em algo que nós não estamos vendo, mas sabemos que vai acontecer. Temos certeza que vai acontecer. Glória a Deus. Então, queridos, que Deus abençoe, né, essa palavra, que o Espírito Santo, ele complete essa palavra no teu coração. O nosso Deus, queridos, é um Deus que abre a porta e ninguém fecha, não adianta. Pode ser quem for, não fecha, nem o inimigo não fecha. Mas se ele fechar também, ninguém abre, acabou. Então, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Faz todas as coisas. Nada para Ele é impossível, muito menos difícil. Tem nada para Ele que é difícil. Nosso Deus, se por acaso haveria alguma coisa difícil ou impossível para Ele, jamais. Nosso Deus, Ele tem todo o poder. Ele faz o que lhe apraz. Ele sossega o nosso coração, irmãos. Aquieta a nossa alma. Sossega, tira esse medo, tira essa angústia. Traz paz, traz alegria. O reino de Deus, queridos, é dentro de nós. Não é por fora. O reino de Deus está aqui dentro, ó. E sabe o que acontece quando a gente tem o reino de Deus na nossa vida? Ele traz paz e alegria. Esse é o reino de Deus. Paz e alegria. Não é comida, está preocupada aí com os arroz, né? O reino de Deus não é comida, não é bebida, nada disso. O reino de Deus é alegria e paz. Sabe? Paz, alegria no Espírito Santo. O que é alegria no Espírito Santo? Alegria de estar na presença dEle. Alegria de ler a palavra. Os olhinhos brilhar quando está lendo a palavra. Lê aquela palavra, parece que aquela palavra salta. Diz, meu Deus, que palavra maravilhosa. Você quer sair contando para todo mundo aquela palavra, pregando para todo mundo aquela palavra. A alegria no Espírito Santo é você ter alegria de vir para os cultos. Não é quando você pensa, não, fui domingo, não vou nesse, não. Isso não é alegria no Espírito Santo, não, irmãos. Isso é estar vazio do Espírito Santo. Porque quando a gente está cheio, você tem alegria, você tem prazer de estar na presença dEle, prazer de buscar, sabe? Quando você passa o dia ali que não teve jeito de você orar, você fica pesaroso. Nossa, mas hoje não teve como eu entrar lá para o quarto, né? Não teve como eu entrar para o quarto, não teve como eu orar, não teve como eu meditar na palavra. Você tem saudade da palavra de Deus. Você não pega a Bíblia só na hora de ir para o culto, não. A Bíblia vai estar toda folheada, toda marcada. Você vai ler um texto, mas eu li esse texto esses dias. Você vai ler outro. Não, mas esse aqui também eu meditei nele, tem poucos dias. Entendeu, queridos? É comer essa palavra. Jesus falou assim, Jesus falou, mas eu me lembrei que quem disse isso aqui, nessa plataforma, acho que nem era essa ainda, era a outra. Depois nós aumentamos aqui, né? Pastor José, ele falou assim, olha, o pastor, ele tem dois alimentos. Fazer a vontade de Deus e a palavra de Deus. 2 alimentos. A Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos, queridos, dessa palavra. Essa palavra aqui, ó, ela é escudo para nós. O que é um escudo? Uma proteção. Mas como é que essa palavra vai ser uma proteção se você não conhece ela? Essa palavra aqui, irmãos, para ela valer para nós precisamos ler ela, conhecer ela. Só lá na estante não adianta. Não adianta. Você abrir ela lá no Salmo 23,
Não é assim. Essa palavra é quando eu medito nela, quando eu procuro praticar ela. Aí sim, ela é um escudo, é um broquel. Broquel. Ela bloqueia, né, a ação do inimigo nas nossas vidas. O que o diabo falou para Jesus, né? Manda essas pedras aí, transformar em pão e você come. Aí Jesus falou assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, essa palavra é vida para nós. Essa palavra aqui, ó, é vida para nós. Que palavra maravilhosa. Não existe um livro como esse, não. Não existe, queridos. Nenhum livro é semelhante a esse. Pode vir livros e livros e livros, passa. Mas essa palavra não passa. Essa palavra, ela é a mesma. Ela não passa. Não envelhece, não cai de moda. Entendeu? Essa palavra aqui é uma palavra atual. Apesar de ser muito antiga, a Bíblia é um livro atual. Fala de coisas da atualidade, a palavra de Deus. Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se você entregou esse problema para Deus, descanse. Está nas mãos dele, está nas mãos daquele que tudo pode. Ele é que vai resolver para você. Não queira resolver você mesmo, não. Se você já entregou, então deixa ele fazer. O nosso Deus, ele não dorme, sabe para quê? Para que nós possamos dormir. Ele fica acordado, mas nós vamos dormir, né? Vamos dormir e descansar no Senhor. Às vezes, queridos, não sei se acontece com vocês, às vezes você vai deitar à noite, começa a vir aquele monte de pensamento ruim. Sabe o que eu penso? Às vezes eu até falo, mas geralmente eu penso. Eu não quero pensar coisas tristes, eu vou pensar coisas alegres. E procuro alguma coisa assim, alegre, para mim pensar, entendeu? Eu quero trazer à minha memória coisas que me tragam esperança. Coisas que me tragam alegria. Sabe, lembrar de coisas boas. Pensar, nossa, mas como Deus é bom, né? Deus fez isso, olha. Aí a gente começa a pensar, instantinho a gente está dormindo. Mas o inimigo, queridos, ele fica querendo apontar coisas tristes para a gente pensar. Não aceite isso na sua mente. Se a sua mente estiver muito carregada de coisas tristes, você fala assim, eu tenho a mente de Cristo. A minha mente é a mente de Cristo. Eu tenho a alegria do Espírito Santo. A minha mente é a mente de Cristo. A minha família está guardada pelo Senhor. Às vezes o inimigo vem mentindo, né, para a gente. Fala, diabo, você é derrotado. A minha família é uma família abençoada. Minha família é uma família de pastor, uma família de levita, uma família de mestre, de apóstolo. Isso aqui é a minha família, evangelista. Meu filho é isso, meu neto é isso, fulano é isso. Não é isso aí que você está falando, não. Amém, queridos? O nosso Deus, ele é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós louvamos o Senhor. Oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Em Jesus. Eis-me aqui. Adoro o Senhor aí onde você está, agradeça a Ele. No colo do Senhor. Fala, Senhor, eu creio na Tua palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor está no controle. Eu não duvido da Tua palavra, Senhor. Tua palavra é a minha verdade, é o meu escudo. Deus nos ama, queridos. Como Ele nos ama. Como nós somos especiais para Ele. Ele contempla, Ele nos contempla aqui na terra.
O amor dele é muito grande por nós. Ainda que ele é excelso, ele olha para nós que somos tão pequenos, humildes. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Como o Senhor tem feito maravilhas. Como o Senhor tem operado maravilhas em nossas vidas. E nós somos gratos ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. A tua palavra para nós é a verdade, Jesus. Verdade, Jesus. A canção por mim É alegria e amor, alegria e amor, verdade. Seus pensamentos São todos preciosos, são todos preciosos. a canção por mim é alegria e amor, alegria e amor E verdade. aleluia, aleluia, teu amor alcançou. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, teu amor me alcançou, teus pensamentos, O amor dele nos alcançou, querido. pensamentos, O Senhor nos chamou. Onde nós estávamos, ele nos chamou para perto dele. são por alegria e amor, Alegria e amor. aleluia, Obrigada pelo teu amor, Senhor, que nos alcançou, que nos trouxe para perto do Senhor. Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós de uma maneira muito especial. Como o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos abençoar, Senhor, essa igreja. Declaramos, Senhor, que essa igreja é uma igreja animada, é uma igreja fervorosa, é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja obediente à tua palavra, é uma igreja que prega a tua palavra a tempo e fora de tempo. Senhor, essa igreja é uma igreja que crê, é uma igreja que crê nas promessas do Senhor, é uma igreja, Senhor, que anuncia a tua palavra, é uma igreja que tem prazer nos teus mandamentos, uma igreja cheia da tua unção, cheia do teu Espírito Santo. Senhor, nós declaramos pela fé, crendo, Senhor, em tua palavra, que todos os nossos familiares pertencem ao Senhor. Ainda que o inimigo, Senhor, tenha prendido, tem tentado contra nossos filhos, contra nossos netos, ele é repreendido, ele é destruído, em nome de Jesus, porque, Senhor, há um decreto do Senhor sobre a nossa casa, há um decreto do Senhor sobre a nossa casa, que a nossa casa pertence ao Senhor, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor, nossos filhos, nossos netos, nossos esposos, as esposas,
todos os nossos familiares pertencem ao Senhor. A promessa do Senhor vai se cumprir em nossa família. Aleluia! A promessa do Senhor de salvação, de restauração, se cumprirá em nossa família. Sobre a nossa casa não vale encantamento, sobre a nossa casa não vale maldição, porque nós somos um povo abençoado pelo Senhor. O Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Aleluia! Nós estamos num lugar privilegiado, que é a presença do Senhor. Obrigada, papai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada pela prosperidade da igreja, pela bênção do Senhor que está sobre essa igreja. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, que nos livra dos enganos, que nos sustenta, que nos pega pela mão, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Obrigada, Jesus, pelo Teu Espírito Santo, pelo Consolador. Nós temos um Consolador que nos consola todos os dias, que nos dá força todos os dias. Ajuda nós, Senhor, a guardar a Tua palavra. Senhor, ajuda nós a ser, Senhor, como essa igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, obedecer a Tua palavra, praticar a Tua palavra e chegar naquele dia e ouvir o Senhor falar: vinde benditos de meu Pai. Ajuda, Senhor, essa igreja nessa caminhada. Ajuda, Senhor, a Tua igreja. Ajuda, Senhor, aqueles que estão tropeçando, aqueles que estão caídos. Levanta, Senhor, aqueles que estão caídos, desanimados, frios na fé. Derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um, Senhor. Enche cada um com a Tua unção, porque a Tua unção, ela quebra todo o jugo e toda a cadeia. A Tua unção, ela traz a alegria verdadeira. Aleluia, aleluia. Nos dá sabedoria, Senhor, nos dá direção em tudo o que nós formos fazer. Nós Te adoramos, papai. Agradecemos o Senhor por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, muitas vezes estão nos vendo, Senhor. Senhor, eu sei que tem pessoas que muitas vezes estão angustiadas, estão com medo, estão, Senhor, desesperadas, estão sem saber que decisão tomar. Mas o Senhor, Jesus, o Senhor é a resposta que eles precisam. Vá, Senhor, de encontro. O Senhor é tudo que eles precisam. É da Tua presença na vida deles. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. O Senhor é bom e grande é a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Recebe toda a glória e toda a honra. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, graça e paz. Quarta-feira, né? Um som vai continuar. Continua amanhã, terça, né? Quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. Amém? Que Deus abençoe você. Deus te dê sabedoria. Deus abençoe a tua casa. Em nome de Jesus.